Fala, Bruno Arantes. Pessoal, hoje estou aqui com um mestre da comunicação aqui de São José do Rio Preto, que a gente tem a honra de ser nosso conterrâneo, Adriano Nunes. Irmão, obrigado. Como que eu apresento esse camarada? Não tem nem o que falar, seu. É o fera. Adriano, muito obrigado por ter vindo aí, por ter tirado um tempinho aí da sua agenda, que deve ser bem corrida aí, ter... como que fala? Tirado aí para nós esse tempinho. E começando o nosso bate-papo, Adriano, eu vi que você me mandou ali pelo WhatsApp um pouquinho da sua história, e eu te falei agora há pouco, identifiquei muito você, que assim como o meu pai, você começou na comunicação entregando o jornal, entregando o tabloide. Conta pra mim, conta pra gente aí esse começo aí na comunicação, bem começo mesmo, entregando o tabloide aí. Como é que Bruno, foi? fantástico. E você sabe que essa história, como tá até ligada com uma história que é muito próxima à sua, que é do seu pai, né? E seu pai é um talentoso parceiro, é um grande amigo também. Sim. Tá numa terra fantástica, né? De total expansão ali, Sim, de uma energia muito boa, olímpia, né? Crescendo demais lá. E para mim, mesmo assim, uma grande satisfação poder participar e entender o tanto de carinho que tem aqui dentro, tanto de profissionalismo que tem aqui dentro. Obrigado. E falar de história, é o que eu sou apaixonado, o que eu mais aprendi até agora é contar história. Maravilha. O que trouxe eu até aqui é a base de história, né? A gente vive com isso. E aí eu comecei na comunicação muito cedo e até de lá até agora é uma gratidão constante, porque parece que tudo estava escrito, né? Deus escreve certo por linhas tortas. Isso eu ouvia dos avós, né? E eu sempre acreditei nisso. E eu entregava tabloide de oferta da Lojas Americanas. Puxa. Isso era naquele tempo que uma Kombi estava garotada, levava o morro acima e esperava lá em nós, lá embaixo, a gente entregando as casas. E com a felicidade de moleque Peralta andando a rua inteira, bacana, entregando. E aquilo lá foi passando o tempo. E eu consegui depois uma vaga para ser entregador de carrinho, né? Até os carros da Lojas Americanas aqui do centro. E aí eu até falo, quando você faz isso com pessoas e pessoas é boa com você, não tem como você devolver outra coisa. Sim. E as pessoas, quando você leva uma compra no carrinho, elas são boas com você. Sim. Elas, não é a questão da gorjeta, é da questão de você conhecer um ser humano. Exato. Você tá ali levando a compra e brincando e dando risada. Forma uma ligação ali, uma conexão, é né, uma energia, pessoas, né? É uma energia que passa de uma pessoa para outra. Eu acho que por ser muito novo, muito molequinho, né? Comecei isso com, acho que uns 13 anos por aí. As pessoas têm um olhar de gratidão, tipo, olha, esse garoto tá trabalhando, esse garoto tá fazendo isso, e eu entregar a compra certinho, e me trouxe lá as Americanas, enfim. E dali eu tive que seguir um pouco do caminho, que minha mãe sempre precisou muito de ajuda, e aí nessa batalha nossa, ela conseguiu uma vaga no Arprom. Né? Você trabalhou no Arprom, cara? E aí eu sou muito grato a Cavadelso, Companhia Limitada. São pessoas que criam homens, são pessoas que criam talentos, né? Acho que é muito importante esse tipo de trabalho nessa fase da vida da pessoa, né, cara? É uma fase de formação, né, cara? Bruno, a gente tá perdendo um pouco disso. É o tempo de tão moderno as coisas, mas também muda muito. E hoje uma criança, um jovem, não ter essa experiência de vida real como ela é, vai dar problema, tá dando problema. Tá dando problema. E a gente faz o Arprom, ela foi um pontapé inicial, tipo assim, o tal do eu posso, eu devo, eu consigo, sabe? Sim. Não é tão simples, mas alguém te faz ver. Porque você vai num ambiente que você nunca foi na tua vida. Você vai trabalhar onde você nunca teve acesso. Aqui lá, teu cérebro vai adquirindo informação. Você fala, uau, isso sim é possível. E aí, passou dali, eu segui trabalhando na inspiração, que tudo te inspira. E passando pela Arprom, eu passar pela Telesp, antiga Telesp. Nossa. Então, já era comunicação já. Então, depois Teledata, que era uma empresa também de telecomunicação. E era o que eu fui ver, eu falei, poxa, eu tô trabalhando com comunicação, entregando anúncio. Trabalhando na Telesp, comunicação de uma ponta a ponta. E Teledata, que é uma empresa fantástica. Passa-se algumas décadas, alguma temporada, e eu tava fazendo um comercial para Lojas Americanas, no Brasil todo, com um grupo fantástico de trabalho, que era a antiga Profile. Uma empresa bem legal, uma produtora que sempre mostrou a capacidade de entrega por acreditar em pessoas, né? Multidão de gente junta. E aí a gente estava no Brasil todo fazendo comerciais. Antes você estava entregando os panfletos, depois você estava fazendo a campanha. E aí eu estava trabalhando, fazendo comercial para o Brasil todo. Mas na tua vida, como foi esse start quando você começou a trabalhar de verdade assim com comunicação, mas na parte do marketing, de propaganda? Como que foi essa...
como você caiu nesse meio aí? Sim, acho que aí seguindo essa história, eu entrei para uma TV que chegou em Rio Preto, que era a antiga Manchete. Sim. E a Manchete trouxe uma oportunidade ali e eu conheci um cara no lanche. Eu era garçom de lanche, eu dava bandeja, muito divertido, brincalhão. Puxa. Não mudei quase nada ainda, continuo fazendo a mesma coisa. Quem conhece ele nessa área sabe que é uma companhia divertida pra caramba no rolê. Estresso bastante a minha esposa, minha sócia, porque ela fala, olha, tem que ter um pouco de limite. Eu falo, então vai tá bom. E eu fui trabalhar no lanche e hoje rodando bandeja de madrugada, era uma última mesa para atender. Ninguém quis atender porque já era um horário de todo mundo ir embora. Eu fui e era uma equipe de televisão saindo de um grande happy hour, comemorando a vinda para Rio Preto. E o cara me viu que era muito novo e falou, poxa, você trabalha muito tarde, né? São 6 horas da manhã e tal. E eu, para não dar problema pro dono do lanche, falei, não, mas eu sou maior, sou 18 anos. Que falou, além de tudo, é mentiroso. E criou essa empatia. Ele pegou meu telefone, que na verdade é o telefone do serviço da minha mãe. Minha mãe sempre trabalhou em casa de família. E eu fiquei preocupado. Eu falei, cara, eu dei o telefone para um estranho e o cara tava lá bebendo e não sei o que vai virar. Enfim, passou uma temporada. Eu tava fazendo uma ficha de inscrição que a patroa da minha mãe, Dona Lenita, fantástica, ela viu no Diário da Região que estava precisando da American Flex Office Boy. E eu fui para American Flex, fazer minha ficha de Office Boy lá e não consegui passar porque eu não tinha datilografia. Nossa. Só que eu cheguei para contar essa história toda com muito medo, porque eu não passei, porque eu tinha essa dificuldade. E aí ela falou que ligaram alguém lá e pediu para que eu fosse fazer ficha no outro dia de manhã, que era a Manchete. Eu saí e só fui de manhã na Manchete. Era uma filha que dava volta no quarteirão. Cheio de gente. Cheio de gente, jornalista, contatos, né, comerciais, enfim, uma galera toda, porque a base estava vindo para Rio Preto, né? Cá. E aí eu tive que ficar no último da fila porque o rapaz me viu e falou, pô, você é o garoto do lanche, né? Falei, sim, eu sou eu. Ele falou que era ser no último lugar. Falei, tá bom. Eu falei, uau, estou com sorte ou com muito azar, né? Vou ser o último. E fui pro último e ele falou, começa amanhã a me ajudar aqui a pegar essas fichas, fazer e tal. E comecei na TV Manchete. Porque de lá de dentro você foi aprendendo. E ali a paixão pelo Play, Rec, o Pause Nunca, era tanta coisa. Aí veio a novela Na Raiz é Trovão, né? Vinha antes com uma audiência muito grande, tem o Pantanal, inovando a TV brasileira no aspecto de novela, né? Trazendo um conteúdo mais próximo às pessoas, né? Que era a questão do Pantanal, né? Com a Miss Sátira e tudo. E foi pra Manchete, foi pra Na Raiz é Trovão, que passou uma temporada no nosso interior, né? Veio aqui pra Mirassol, o Paulo Emílio foi uma das pessoas que deu um auxílio muito grande pra novela. Inclusive, o Paulo Emílio participou, né, em algumas situações da própria novela. O Paulo Emílio é um conteúdo muito forte do rodeio, né? Muito respeitado. Muito. E ali eu entrei pro tal do mundo do Play Hack e me apaixonei e nunca parei. Aí ficou trabalhando na TV. E aí foi pra TV, de TV a gente foi pra publicidade, né? Publicidade levou que a gente tivesse esse olhar um pouco mais apaixonado, um pouco mais técnico, mas também nos detalhes, nas situações que prende você demais a como fazer diferente. E a publicidade, ela sempre foi uma esfera muito rápida de pensamento, né? Sim. Muita informação, uma mudança muito grande encanto, para que as pessoas possam, né, entender aquilo lá. E aquilo lá me deixou eu cada vez mais próximo de pessoas. Quando você vai produzir, ou você conhece gente, ou você tem gente boa do lado, ou você vai trabalhar só. E eu acho que a questão de estar com gente, você vê o talento do outro, você vê o cliente, não com ansiedade, mas sim com um sonho ali colocado em mesa para multiplicar. E aí você vê quando pronto, todo mundo está encantado, todo mundo está contente. Aí, dando um resultado ainda, melhor ainda. As coisas ficam, você vê que conexão. Até hoje, você fez os primeiros comerciais meus, no tempo que eu estava crescendo e coisa e tal. Você fala, cara, eu só tive a oportunidade de participar. E dali a publicidade trouxe um pouco dessa coisa da criatividade entrar para a política. Que hoje é uma parte muito forte sua, né? Que você faz bastante. Você tem um entendimento bem grande disso, né? Brunão, porque a gente catou a parte sensível das pessoas e trouxe para o roteiro político, né? Porque, claro, todo político tem o seu talento, tem o seu trabalho, mas é muito julgado. Sim. E se não vir com leveza, se não vir com a parte da humanização mais próxima, que é você falar aquilo que ela é de uma forma... eu não digo cinematográfica porque é muito pesada, mas ela com sentimento. Ela com sentimento independente do equipamento. De igual para igual até, porque se fazer entender, né? Isso, por isso que um bom filme te encanta, né? Um bom filme de romance ou drama te encanta, porque é uma sensibilidade narrativa que envolve a imagem, o som, né? E tudo isso tem que trazer para você o que você entendeu. E a gente levou isso para política devagarzinho, né? Sem muita frustração. Isso não der certo. Alguns acreditaram, e esses alguns nós somos gratos demais até hoje,
que levou a gente a fazer campanhas, né? Em Rio Preto como uma terra para nós abençoada demais, é a nossa raiz, né? Aqui foi plantada toda a sementinha e levou a gente a campanhas, né, de presidente, de república, né? Trouxe para Senado, enfim, isso traz de volta para a mesa pessoas que acreditam em pessoas. Aí você ouve demais, vê demais e olha o que está acontecendo. Entre a crítica, o que está certo e errado, você cria a gente chama de vacina, né? Uma vacina, nem tanto o céu, nem tanto o inferno. Vamos entender que as pessoas precisam se comunicar. Sim. E eu acredito, assim, Bruno, que ali despertou uma paixão diferente. Que eu não sou político, eu não vou ser político. Respeito a posição deles, mas não aceito muitas coisas. Não sou fã de falar amém para tudo. E não é por vaidade, é por necessidade. Da onde a gente sai, para onde a gente vai, você tem que sempre saber de onde saiu, de onde está indo. Com certeza. E aí, esse sentimento, eu comecei a olhar coisas boas e não coisas tão boas. E prometi aprender um pouco mais para compartilhar para as pessoas. Olha, entre o que pensa e entre o que realiza, tem que ter uma sinceridade. Então, a gente aí entrou para um mercado político que a gente olha assim, antes de você falar o suficiente da política, ou para o bem ou para o mal, ou julgando, tem que ter uma atitude. Nem se for de falar ensinando, cobrar ensinando e deixar claro que dá para melhorar se depender de todos. Não adianta que um prefeito, um líder, um comandante qualquer, assim, de qualquer empresa também, é na base do grito que ganha. Não, é na base da coletividade, é na base da criatividade. As pessoas gostam de comunicação. Eu falo que comunicação, ela começa dentro de casa, né? Se você não saber comunicar dentro de casa, você vai conseguir isso em qualquer império, né? Sim. É passar a comunicação. E é isso que trouxe esse desenhar diferente, né? Eu tive a sorte, e uma benção muito grande, de cair, né, dentro de um castelo encantado chamado casamento. E sua mulher é seu braço direito, total, né? É minha esposa, é comandante, é do juízo, é minha mentora. Sem ela, acho que você é meio que nem eu. Sem a mulher, eu tava ferrado. Rapaz, né? Eu tava no caminho ainda achando que eu ia para algum lugar. E esse lugar tá longe. Eu desisti talvez antes. Não ia nem chegar lá. E a Laine sempre foi uma jornalista com muita vontade. Eu digo que a energia dela até hoje, né? É muito fluente. Elaine, quero você aqui depois, viu? O convite já tá feito. Isso é legal, vem pra cá. Vem pra cá. E aí, Brunão, uma coisa que é legal é que a Elaine sempre teve, acima de tudo, essa energia pujante, essa energia que, olha, pode estar caindo no mundo, frente, mas já tá pra frente. A Elaine não é muito de receber retalhamento, muita informação negativa, ela quer saber o depois. Eu acho que isso é o jeito de tocar a vida, o jeito de tocar a nossa família, como também sócia, tudo. Eu acho que isso deu algo bom, porque ela tem um processo estratégico, é muito pé no chão. E eu sempre gostei do lado lúdico, lado criativo, que um embala o outro. Sim. Se você vir com muita razão e pouca emoção, vai faltar alguma coisa. E vice-versa também vai faltar. Sim. Esse equilíbrio, eu acho que trouxe essa coisa de parar um pouco, chegando nessa maturidade de barba branca pintada todo mês. Cara, eu tô quase nisso aí. Manda bala, manda tinta. Vários. Até porque minha esposa manda, eu falei, eu tenho juízo, eu obedeço. E aí nessa sacada, Bruno, eu comecei a falar que antes de tudo, antes do marketing, antes da estratégia, vem comunicação. Sim. Comunicação entende o ser humano está do outro lado, entende quem está do outro lado aqui, faz essa ponte acontecer. Vai devagar, vai do teu jeito, mas não adianta você falar demais, entregar de menos. Né? E não adianta, às vezes, você contar um conto de fada e ele não tem um pingo, né? Pingo de verdade. Não tem. E aí a gente traçou esse caminho. Fazer um trabalho de comunicação, respeitando as bases, né? De todo sentido da comunicação, sim, mas que primeiro a gente cuida da comunicação entre duas pessoas, para que essas duas pessoas se entendam e aí a gente multiplica. Sim. E aí, eu falo pra você, Bruno, é uma paixão, como falar com você aqui é uma grande paixão. Sim, pra gente é uma paixão, eu amo isso que tava falando. E aí a gente cria, Bruno, uma conexão fantástica, é do aprendizado. Sim. Ninguém tem talento sozinho se não aprender com o outro. Não, exatamente. Ninguém constrói nada só. É bonita a frasezinha de internet, ninguém faz nada sozinho. Não, mas para entender que todo começo é patrocinado por alguém. Sim. Quando você entra no emprego, independente do emprego, com CLT ou o que for, alguém está acreditando que você vai aprender. Além disso, você está ganhando. Sim. Aquilo que você vai aprender a lidar com gente, ter relacionamento com gente. Às vezes você vai decepcionar, às vezes você vai aprender, às vezes você vai entrar numa família. E faz parte do aprendizado tudo isso aí. E também. Esse aprendizado gigante, em nenhum momento está falando de dinheiro. Em nenhum momento está falando só de remuneração. Está falando de aprendizado. Aí quando você fica melhor, você sobe. É que a pessoa lá não ganha bem, não sei o quê. Não, peraí. Para ganhar bem, você tem que trabalhar bem. Sim.
E para trabalhar bem, você tem que aprender muito bem. Tem que aprender muito bem, tem que chegar lá. E todo puxão de orelha é uma faculdade que você não paga. Toda lição que você teve medo é aquele curso que você não fez. E aí, de repente, você aprende algo e você fala, poxa, onde eu vim parar? É porque as pessoas te dão o degrauzinho, sabe? Aquele degrauzinho um em cima do outro. E aí, a comunicação e o trabalho fez isso. Coloca a gente em mesa que é melhor ouvir do que você querer saber. Então, às vezes, você entende uma estratégia, entende uma dor, entende um rancor, e você fala, poxa, aqui tem muito que aprender. Sim. Eu até muito falo que muitas vezes entre dois seres humanos talentosos discutindo, ninguém entrou numa decisão que é o óbvio. Né? O óbvio é você falar assim, olha, não estou te entendendo e você não está se fazendo entender. Mas não é justo a gente ficar gladiando e fazendo uma linha motivadora do ódio e da raiva. Sim. Isso a política acabou pegando gosto e moda para isso. E essa moda passa, ela não vai ser para sempre. O mundo nasceu para ser o inferno. Então as pessoas sabem que o bem e a simplicidade sempre conquistou muito mais do que todo esse aspecto. Eu falo que é uma bolha, né? Sim. E muitas vezes assim, né, Bruno? Você também tá dentro do sistema também político, Sim. conhece bem, né? Teu pai participou também. Sim. Uma coisa verdadeira é que não leva para frente esse jogo a vida inteira. Não. Chega uma hora que a idade vem, o cansaço chega, o teu ranking não é mais o mesmo, os grupos mudam. E uma coisa que é assim, fantástica, o respeito tem que ficar. O respeito, o legado, o ser o homem, ou ser aquilo lá, tem que ficar. Fazer o mal tem limite, agredir tem limite. E esse limite, quem põe é você. Não é partido, não é os outros, não é o clima, não é aquela brincadeira, ó, quem for mais macho, gospe aqui. Chega uma hora que você fala assim, poxa, por trás de um político, tem uma esposa, tem um filho, muitas vezes tem um neto. E não é legal quando você está num ringue fazendo festa lá, aqui embaixo as pessoas estão com medo assistindo. Sim. Elas são julgadas, né? Elas são... Muitas vezes sofrem bullying, o tal do bullying verdadeiro. É que eu falo, pra quê? Pra que se o ser humano está em fase de construção? Ele vai construir com o quê? Com raiva. Raiva da própria política. Julgamento, né? Sempre um julgamento. Muito constante, Bruno. Do lado ruim das coisas, muito. Né? E aí essa redoma toda, eu falei, poxa, eu não vou nem ficar só no mundo do marketing, não vou ficar nem no mundo publicitário ali, eu vou ficar no mundo da comunicação. Porque, poxa, eu vejo que tem muita coisa e tem muita gente boa. Tem. E essa tecnologia veio para ajudar a gente ao extremo. Democratizou, né? Uau, eu acho que democratizou. Hoje é fácil você se fazer ouvir, né? Num sentido assim, né? A gente tem o Instagram aqui na palma da mão que a gente pode falar ali desde uma pessoa normal até o nível profissional de alguma coisa, né? Hoje empresas que usam o Instagram, tudo. Como você vê essa mudança de mídia? Que hoje essa mídia digital, será que a gente pode falar que ela é uma das mais fortes que a gente tem hoje na mão? Bruno, de impacto. Eu vejo que, até eu conversando com um grupo de amigos, eu falei, olha, marketing digital, ele só chama marketing digital porque a gente nasceu antes dele. É marketing. Né? Meu filho, meu neto não vai ficar falando marketing digital, é só marketing. Uma coisa que falasse que então antes o marketing no jornal era marketing papelau. Papelau, Então, é essa sacada, é que veio essa mudança fantástica, essa mudança que não existe mais freio, não existe mais se é ou não é, se é moda ou não é, tudo é um grande teste validado. A tendência é aumentar sempre mais. E esses testes validados, Bruno, porque já foi colocado em prática e agora está ao alcance dos outros. A IA, por exemplo, a IA já tem seus 20 anos e agora está no nosso acesso. Mas ela foi colocada em prática, ela foi julgada, ela foi usada como ferramenta de resultado e agora democratizou para o mundo inteiro. Com isso tudo, o que traz para nós? Facilidade, não tem outra conversa. Prática, execução com menos medo, execução com mais criatividade, execução com menos custo. Então, a tecnologia começa a ter nome e alguns apelidos. Mas não é um misticismo gigante, porque a IA, ela só veio IA por inteligência artificial porque tem a inteligência emocional por trás de tudo isso. Tem que ter alguém atrás Tem que ter alguém e vai ter. E está melhorando essas pessoas. Por exemplo, eu vejo na nossa equipe, vejo na equipe das pessoas, do projeto, o quanto um diretor de arte, praticamente, ele sofria. Sofria porque desempenhar o que ele tinha que pensar, fazer com tempo recorde, que muitas vezes é sob cobrança. O mercado de comunicação sempre foi muito pressionado por tempo. É rápido. E a criatividade não é rápida, não adianta. Não. Ela tem seu tempo. O processo criativo vem vem da paciência. Vem de uma paixão de olhar e querer retocar e querer não sei o quê. Só que agora é prático, porque esse cara sabe muito que faz a máquina saber o suficiente que ela abre essas vezes para buscar o melhor possível, que o tempo não ajudaria ele a fazer isso. Sim. Então é que eu falo que os experientes, os sênior da jogada, eles precisam agora respirar com mais leveza,
entrar de cabeça nessa onda, porque ela não vai quebrar. Não vai. Essa onda vai crescer cada vez mais e traz benefício. E junto com tudo isso, né, Bruno, o que trouxe para nós? A democracia da inteligência. Não dá mais hoje para você falar que você não sabe, que você não consegue, que não dá para você. Basta você começar a uma vontade de querer entender o que está acontecendo. Tenta entender o que está acontecendo. Eu falo que nossos avós, para nossas mães, tinham um livrinho de receita, né? Que era patrimonial, né? Sim, ficava todo quase destruindo ele, né? E passava de mãe para filho. E passava de mão, porque um ensinando o outro. Agora, se por exemplo, minha mãe não aprendesse a fazer o bolo que a minha avó ensinou, minha mãe que não queria aprender, e não minha avó que não queria ensinar. Então, de repente, alguém tem que querer. Sim. E nessa onda de mundo digital, né, de tecnologia avançada, é querer aprender. E para quem já aprendeu demais, é reaprender. Então, não tem cargo, não tem classe social. É obrigatório voltar umas casinhas para trás e reaprender. Sim. E como a gente é uma bolha de tudo, muito tudo, tem desde o mundo do charlatanismo e desde o mundo de oportunidade. Sim. Só que aí é sua crença, né? Você fica no meio. Hoje a gente vê muito esses vídeos de IA. Hoje está muito... Assim, acho que pra gente que é do meio, você, a gente consegue ainda identificar o que é o que. Sim. Mas tá tendo uma inundação de fakes, né? De fake vídeo, fora as fake news, né? Eu acho que esses vídeos fakes chegaram agora para dar uma ajudada a aumentar esses fakes. Não sei se você tá entendendo o que eu tô querendo dizer. Como você vê isso, principalmente agora esse ano político, cara? Imagina o que vai inundar de fake aí, de negócio. Como que você vê esse futuro? Pra gente saber o que é real, o que não é, o que vai ser... Sabe? Porque a pessoa vai poder usar isso como uma estratégia, como uma ferramenta pro bem ou pro mal, essa IA. Sim. Então, teve a última eleição, que já teve na última eleição a presidente teve algumas coisas, né, de pessoas inundando a mídia com coisas fake. E agora, com essa IA que tá praticamente difícil de diferenciar o que é e o que não é. Você imagina, tiazinha, a gente mais novo, a gente que é da mídia, ainda consegue entender, não só pelo assunto que está sendo falado, mas pela qualidade do vídeo, a gente consegue discernir mais ou menos o que é real ou não. Mas tem muita gente, principalmente mais antiga, que não. Como que você enxerga essa eleição desse ano com essa ferramenta na mão, Bruno, desse povo? Um grande perigo, uma sensação muito ruim. E não é discutir voto de tecnologia, não é discutir AI, é discutir a maldade da criatividade do ser humano. É discutir ética, né? E a ética que às vezes na política ela vai se perdendo porque o ganhar tá muito na frente. Acima de qualquer coisa. E aí a gente, assim, volto sempre a repetir, não julga as pessoas, julga a atitude. Se você não julgar, todo mundo acha que é simples fazer qualquer coisa e é errado ou certo. E quando você entra no jogo da IA, a criatividade ela é um universo incontrolável. Né? E aí lembrando que a pessoa tem técnica, tem ferramenta como nunca vista antes, não adianta falar que antes tinha, não tinha. Está aumentando a cada vez mais, a própria China agora lançou uma poderosíssima, que não sabe mais o que é real, o que não é real. A Disney está lançando uma no mês que vem, que é fantástica, baseada em todo o roteiro de filme dela, então ela tem narrativa, ela tem roteiro, ela tem luz, ela tem emoção, ela tem tudo. Agora você fala assim, pô, bacana para nós que tá nessa vibe, acompanhando essas hype, fazendo de tudo. Agora, desculpa, tem pessoas que não estão nesse tempo. São nossos pais, nossos avós, pessoas mais simples. Sim. Não é para todos. Ainda a internet não é para todos. Ninguém acredita que é para todos. Tem lugar que você vai que a pessoa visse a internet até hoje. É, verdade. Então, a sensação que a IA vai dar problema, ela vai dar caos. Porque até você desmentir, até você provar que o certo existe, o estrago já foi feito. Porque ele é emocional. Sim. Ele é muito rápido. Então, ele não é para postar, ele é para fazer a linha 2 da campanha política, que é uma linha ofensiva, é uma linha maldosa. São profissionais que são treinados para isso e vivem a vida desse. Eu não vou julgar quem tá certo, quem tá errado, mas tem pessoas que gostam de ver no submundo, né? E nesse submundo eles são contratados para fazer isso. E onde vai isso? O WhatsApp. A força total da campanha. Ela é nos bastidores, na rapidez do público, na rapidez de ramificação. Eu não conheço seu amigo, você conhece, você passa para ele. Eu não tinha como passar para ele. Essa ramificação, ela é absurda. E aí cai na mão da pessoa, não sabe. Ela não sabe julgar se era verdade, se era mentira, porque a perfeição é tão grande que o primeiro julgamento é onde se viu isso, como se faz isso.
Eu até brincando agora de uma brincadeira que é para provocar as pessoas em vir para aprender, em vir para reaprender, tirar um pouco desse medo, que vão falar de mim, que deixar de falar de mim. Eu fiz uma brincadeira de colocando eu e a Elaine brincando no carnaval, dançando. Que é uma IA mais simples possível, não é uma IA de aplicativo, não é uma IA que você constrói. Sim. É uma IA para brincar com fanfarrão. E aí, para não perder meu tio de fanfarrão, eu fui brincar. Teve a comentário de uma tia minha que falou que a minha mãe estava brava. Nossa, olha o que o Adriano tá fazendo. Ele é uma pessoa pública, ele é uma pessoa disso, minha esposa é empresário. Eu falei, não, sou empresário, não, sou Elaine, não sou empresário. Brincando para quebrar o gelo. Porque até eles entenderem que era uma brincadeira. E aí passou. E aí, nos últimos dias, eu fui acelerando essa brincadeira e fui fazendo um tema, né? Ganhou audiência, fui fazendo um tema. E eu resolvi, no último dia, brincar. E fui dançar e brinquei, soltei qualquer fulião, né? Faz isso com muita bagunça na cabeça e alegria no coração. E aí eu mostrando um vídeo para um amigo meu, eu falei, cara, olha essa IA, velho, ela é desleal, cara. Olha o que aprontou comigo. Ele falou, rapaz, isso é IA? E o cara é um cara formado, é um cara da classe sociedade legal, tá num ciclo de pessoas bastante relacionadas, mas ele ficou em dúvida. Era IA ou não era IA? Isso eu vejo que é um problema que a gente vai... Que eu, não sei, eu particularmente não sei como que a gente vai lidar com isso, cara. Porque a pessoa que quer usar isso pro mal... Não vai usar pro mal. E o duro assim, Bruno, que vai usar pro mal. Toda a esfera da campanha de campanhas políticas sempre teve esse bastidor ruim. Sempre. Só que agora tem uma grande ferramenta na mão. A gente está fazendo um trabalho, né, há 2 anos antes, a Comunique sempre se prepara para entrar no campo, né, porque uma que a gente traz um legado, né, outro que a gente tem um compromisso entre marido e mulher. Então, são 2 sócios, né, são marido e mulher, e a gente não entra em disputas emocionais para que cause mal para o outro. Então a gente costuma dizer assim, se o candidato é bom o suficiente, se ele faz o que é o suficiente, se ele está certo o suficiente, não precisa da gente. Porque muitas vezes ele vai querer pedir para que a gente faça as coisas que não é ética, moral e principalmente não vai agradar uma multidão que pode se conectar e ver se tem razão. Como é que você lida com isso quando isso acontece? A gente aprendeu a lidar, né? A gente aprendeu a lidar isso com muita, eu digo até dor, porque é um sentimento ruim. E aí a gente, para se proteger, a gente falou... Para de ficar achando solução em tudo. Começa a estudar um pouco antes. Não dá tempo de buscar solução prática para tudo. Então, o que a Comunique faz? Em 2 anos, quando desativa uma campanha, nós ativamos uma outra dentro da empresa. Essa outra campanha é de pesquisa, é de teste, é de análise. A gente busca alguns robozinhos para capturar essas situações. Tudo que você pegar hoje de pancadaria que aconteceu de segunda para cá, na sexta-feira a gente tem um resumo dos piores vídeos que estão impactando as pessoas. E aí, quando você olha o que é comportamento, tem nada a ver com política, não tem nada a ver com futebol. Sim. É comportamento. Pessoas agressivas, pessoas impacientes, intolerantes e com ansiedade fora da média. Isso você vê, como é que ela vai receber teu recado político, como é que ela vai entender, como é que ela está sendo gladiada por um monte de informação negativa política. Então, a gente coloca para tabular, para nascer a criatividade. A criatividade, ela precisa se inspirar em algo. Sim. Ninguém é um gênio que dá lâmpada que sai lá de dentro. Tira do nada, tudo. Do nada. Sempre, é só olhar, ler com CRE, e você montando as coisinhas e falar, olha, se a pessoa está impaciente, se ela está intolerante, não é porque esse fato, é porque é um turbilhão de coisas. Eu sempre brinco que o pior exemplo do mundo foi o Smith, né? Ele dá um tapa na cara de um cara no pleno Oscar da vida dele, no ápice da situação dele. Não foi a brincadeira do cara só. Também foi ela. Mas houve algo trancado dentro dele, houve algo que ele estava ruminando ali e explodiu na hora. Com razão? Não, sem razão. A razão da agressão não vai ter nunca o seu crédito. Nunca. E aí, nessa fase, o que ele perdeu? Ele perdeu por algo que ele absorveu. Ele pegou isso em algum lugar, pegou o cara falando outras vezes, a mulher reclamando, alguma coisa aconteceu e pronto, o tapa foi dado. Então, quando você olha para a internet, é tudo isso ao mesmo tempo. Você está sendo influenciado, você está sendo abastecido, você está sendo informado de muita coisa que está indo para o teu HD. Essa HD tua, ela tá livre acesso. Você vai acessar na hora que você quiser. Né? Sem falar em cortes, essas coisas e tal. Mas ser objetivo. O teu coração tá acessando isso constante. E uma hora a tua emoção vai fazer errar. Então, quando a gente entra nessa esfera total, a gente fala, não vamos fazer isso, não vamos fazer aquilo. Por quê? Não, porque eu quero fazer isso. Não, candidato, vamos ganhar a campanha para você ser um líder político dessa forma e com esse crédito. A base da fantasia, a base do trâmite nos bastidores ali, por exemplo, a IA, eu vou sempre dizer, ó, do jeito que você está machucando um cara, você está machucando o filho dele, a esposa dele, a mãe dele, a avó dele. Então, meu irmão, vamos com calma. Muitos não aceitam, Bruno. Muitos não aceitam. Eles querem ir pro... Eu ouvi uma frase que me preocupou um pouco eu e a Elaine como sócio. Falou, a Comunique é bonzinha demais.
Eu falei pra ela... Porque não entra nesse jogo, Eu falei, uau, falei, gente, é bonzinho demais. Eu falei, não, a gente admira muito as pessoas, não é ser bonzinho demais. Dá para você ir com a comunicação, dá para você vencer essa linha de ponta a ponta, contando uma boa história. E é claro, se a maldade vier, ela vai receber a maldade, mas a maldade da verdade, da união de muita gente junto falando a mesma coisa. Essa é a lei. Você convence 100 pessoas, você tem um exército à sua disposição. Então, provocar isso, mas a comunicação, primeiro, ela tem que ser assim, de dentro para fora. De fora para dentro, que é a IA, que é a rede social, que é tudo, a gente tem que fazer um funil bem legalzinho, porque senão entope, né? Você põe muita coisa lá e na hora que cair, vai cair pouca coisa. E a gente fala assim, que passe dentro dessa pouca coisa a verdade. Dá vontade de fazer? Dá vontade. Dá vontade de dar palanque para a guerra dos outros? Dá vontade. Mas eu acredito que, assim, Bruno, essa bolha vai estourar. Eu nunca gostei de discutir, até porque tem pessoas boas do lado tal de esquerda, do lado tal de direita. São pessoas boas, pessoas de talento, pessoas com família, tem história. Sim. Mas existe uma miopia da emoção e da razão. Sim. Agora, quem tá certo e quem tá errado, eu falo, não precisa condenar todos. Tem o seu jeito, tem o meu jeito, mas o respeito fica sempre no meio. Sempre no meio. Entendeu? Porque se não tivesse talento todo mundo tava lá. Eles têm talento, mas não dá para fazer essa enxurrada de ódio. Não, isso aí tá se tornando até um negócio já insuportável. Insuportável. Você viu lá nos Estados Unidos, né? O pai matou a filha. Exato, cara, tudo. Porque não leva a lugar nenhum. Não, Bruno. A política, conversei até com o João Paulo Rio, quando eu conversei com ele, eu falei isso. A política, ela é justamente uma coisa que é feita de dois lados que divergem para chegar num ponto em comum que seja melhor para uma maioria. Eu acompanhei essa não é verdade? E hoje isso não está acontecendo. Tanto que você vê pessoas defendendo, às vezes, uma coisa errada de um lado e do outro lado também, só para se embaterem. Só para não darem o braço torcido. Eu vi um negócio essas semanas aí de uns vereadores em uma Câmara aí de alguma cidade, não lembro qual, que os caras não tinham votado, né? Tava lá votando o projeto, os caras votaram a favor. Quando viram que o projeto era do partido rival, eles mudaram o voto e votaram contra. Sim, cara. Então, tipo, tá sumindo a racionalidade. O princípio que é para eles estarem lá, de pensarem na população, de pensarem no bem comum de todos, né? Não governar só para quem é o lado dele ou outra coisa. Tá tendo esse ano político, né? O que a gente espera disso tudo aí? Eu vejo assim, Bruno, que o antes da política, o antes do eleito, o antes do cargo, existe um ser humano fantástico. É aquele que vai no bairro, aquele que abraça, aquele que beija, aquele que vai tendo boteco junto e tal. Ele tem um tempo gigante para tudo isso. Não é porque é campanha, é porque isso é uma estratégia. Sim. Né? Mas naquele momento, ele em boa parte do tempo. Ele tá vendo gente nova, ele talvez não conhecia aquele universo, ele não participava daquele clima verdadeiro. E aí depois, quando eles têm essa aceitação, eles têm esse dom, né, de convencer muita gente, né, são milhares de gente, né, para conseguir entrar dentro do poder público. E aí, de repente, o eu com você com eu, vai virando uma guerra e eu vou esquecendo daquilo que era bom e vou deixando o tom de voz mudar. E aquela coisa, para que eu vou gritar se eu posso conversar com você? Se eu sou profissional e tem algo que faz uma lei por trás disso, por que eu não posso debater isso? Mas não precisa gladiar, não precisa aumentar o tom da voz, fazer quase daquilo ali um circo. E não é ofendendo, não é julgando. É dizer que o tom que você fala é o tom que você pensa. A raiva e o ódio pode ficar guardada para... Até para se fazer escutar também. Para você ser escutado e não ser julgado. Exato. Se tá certo ou tá errado, calma, tem lei. Se tá fora da minha vontade ou a sua, tem alguém para julgar e vamos fazer isso acontecer. Mas a inteligência nunca vai perder para emoção. Sim. A inteligência sempre foi para acalmar a emoção, para deixar claro, para falar, olha, eu não compreendo você, mas eu te respeito. Agora a gente vai tentar te atitude. Por exemplo, vamos pegar uma situação que Câmara Municipal fala de prefeito. Eu não vou dizer nem vereador e prefeito, né? Vou falar duas lugares que se deve respeito, Câmara Municipal e Prefeitura. Esse jogo de quem está certo e quem está errado. Pese aí, os prédios estão no mesmo terreno. Tem que ter um tempo de se entender. Tem que ter um tempo de fazer como uma empresa, administrar. Chegar com clareza e falar, olha, mas tá vendo isso aqui? O número é quase um código binário. É 0101, se corromper, arrebenta o sistema. É só falar, se é X com Y, tem coragem de deixar claro? Coragem e paciência.
para que você não ataque o outro lado e o outro lado venha te atacar para fazer o que está certo. E quem sofre é o povo, é as pessoas, somos nós. Sempre. E nós somos gente em todo tipo de classe social, é gente. Então o empresário está incomodado, o empresário está sem informação, porque ele quer entender, gente, mas como é que funciona isso? Numa empresa você pode ver, é mais rápido a decisão. Porque tem quem entende, tem quem valida, quem sabe quem errou, quem sabe que foi talvez um erro técnico ou foi falta de capacidade mesmo, mas que se resolve muito rápido. Você não precisa pegar um CEO e começar a brigar, se descarar, falar do outro, até chegar na família. Você não vê isso acontecendo na empresa. Pra caramba. Então, o que eu vejo? Que a comunicação, ela tem que reinar nessas horas. Eu falo que todo mundo dentro de um governo é inteligente. Se não fosse inteligente, não estaria lá. Não estaria lá. E todos eles têm uma emoção que tem que ser respeitada. Você citou o João Paulo Rilo. O João Paulo Rilo é muito inteligente, é um bom orador, tem uma história de Rio Preto muito grande. Mas outra parte também tem que entender que ela também tem. E que um lugar pode ser conduzido pela inteligência e não pela emoção. Que às vezes eu falo assim, o tom de voz que eles sobem, poderia ser usar essa própria energia para chamar 3 daqui, 3 daqui e 3 daqui e fazer essa base funcionar. Quem não for entendido, eu falo, olha, tá faltando inteligência para cá, para lá, e você pode julgar. É uma utopia, mas se você pensar assim, eu não consigo ver ninguém hoje dentro do cenário político que não está disposto a sentar e conversar e entender. Opa, se entendesse o meu lado, eu entendo o outro. Sabe aquela brincadeira? Não é ser o juiz, não é ser nada, é ser um comunicador. É falar que, olha, o tempo curto de prazo, como teve muitos nomes em Rio Preto, que, enfim, ficaram na história ou desapareceram na história, né? Sim. E alguma coisa aconteceu, mas o nome, o jeito, a família deles é a mesma. Você tem esse patrimônio de vida, né? Sim. Então, eu sou fora do jogo do que quem tá contra quem. Eu falo assim, se todo mundo juntasse 10% da extrema capacidade que tem, Rio Preto seria muito mais do que já é. Né? Rio Preto é uma cidade fantástica. Concordo. Eu vejo muito, continuando falando desse ano de eleição, você como especialista em marketing de eleição aí, o Lula tá ficando já velho. Ele ainda vai entrar nessa última aí. Flávio Bolsonaro. Eu tô falando os nomes, mas não tô falando, vamos falar de marketing, tá? Como que você enxerga como você acha que vai ser essa eleição desse ano aí, de presidência? Não do lado político, sim. do lado do nosso lado, de marketing, comunicação. Como você acha que vai ser esse embate? Uma coisa que você vê assim que todos estão aprendendo a fazer comunicação cada vez mais. Sim. Né? Sim. Você lembra que o mundo, o universo do PT sempre foi a cinematografia brasileira. As melhores campanhas, né? As melhores de como convencer as pessoas por meio da imagem e por meio da informação, porque ela usava muita emoção. Né? Por outro lado, né, que tem com o outro candidato, que seja de direita, né, que seja de esquerda, ela sempre teve uma agilidade, né, uma rapidez muito grande, né, um dinamismo muito forte. Eu acho que eles sabem trabalhar até melhor as redes sociais do que o lado da esquerda. E aí do PT. Esses dois grupos foi treinando um ou outro. Um levanta a bola, o outro corta, o levanta, outro corta. E aí começou esse jogo a ser entendido que por baixo de tudo isso, né, por baixo desses poderes, a comunicação ganhou muita vantagem. Porque era sobre ser rápida de um lado e sobre ser emotiva do outro. Era sobre ser emotiva de cá e rápida para cá. Então o que a gente vai ter? Um maior profissionalismo de comunicação. Só que vai ter uma grande bagunça por causa da tecnologia. Da tecnologia, que a gente tava falando aí, tá de coisas de fake news, vai ter uma grande... Porque, assim, se comunica bem. Sim. E por trás de um lado do grupo ou por trás de outro do grupo são pessoas extremamente inteligentes. O que sempre erra é a emoção, que ela dá uma balada um pouco nessa inteligência nossa. E aí entra a inteligência artificial. Na hora que a inteligência emocional errar, a inteligência artificial vai lá e assina embaixo. Ela fala, vamos embora, vamos bagunçar isso aqui. Você acha? Eu fico enxergando, eu vejo que acho que a gente vai passar por um momento... Eu vejo ultimamente, nos últimos anos, não sei se você concorda comigo, as eleições presidenciais, principalmente... eu acho que é que nem quando toda evolução tecnológica vem muito quando tem guerra, né? Quando tem a Segunda Guerra Mundial, essas coisas, a tecnologia sempre evolui. Eu vejo uma coisa parecida na comunicação com as eleições. Você enxerga desse ponto também, que muita coisa é desenvolvida ali, nasce a partir ali de uma campanha política, principalmente presidencial, novas táticas, novas maneiras, essas coisas vão surgindo que não tinham antes, como uma evolução de guerra tecnológica. Por isso que eu falei para você que é um grande aprendizado, um grande reaprendizado. Cada campanha é um novo jeito das pessoas, com certeza, elas fazer o trabalho delas. O marketing mudou muito mesmo.
O antigo marketing, ele não tem mais tanta influência como tem esse novo marketing. O que é o novo marketing? As ferramentas. Muita agilidade, muita situação. A pessoa não quer receber tanto papel na vida, ela não quer ela não quer ter tanta televisão, mas tem grupos separados em cada canto. Né? Tem o grupo do papel, tem o grupo da televisão, da rádio, da internet. Só que todos eles com uma única coisa: informação, que é o tal do conteúdo. O conteúdo pode ser impresso, pode ser cantado, pode ser falado, né? Ou pode ser no raça pra cima. Só que essa junção de tudo, saber que grupos são separados e tem que ser pensado de forma diferente, eu vou falar com quem admira o jornal de uma seriedade maior, uma leveza maior na rede social. Em outro canal, por exemplo, você consegue fazer política até LinkedIn, você consegue fazer política em todo lugar, porque política, de verdade, é se relacionar. Política, do fato de tudo, é saber fazer a política do bem e do construir, né? Então, quando você une todas as ferramentas, tá melhor. Tá melhor, as campanhas melhoram. Eu digo lá atrás, né? Você lembra quando o Obama deu pontapé iniciando essa bola toda e virou, nunca mais parou o jogo. Virou o jogo com tudo. Né? O jeito que o Obama chegou e falou, é assim que funciona a internet, né? Dentro da política. Verdade. E essa explosão ensinou, treinou, capacitou todo mundo. Né? Então, você entra no documentário, né, invasão de privacidade, tem toda a história lá para trás, o que é o poder da rede social, da internet. E aí você fala, o que muda? O muda é eu viver. Estamos vivendo em tempos difíceis, estamos vivendo com a emoção abaladíssima, né? Não tem nenhum ser que não está passado por algum termômetro muita gente com ansiedade, com coisa. Do abalo emocional. Isso vai fazer que faça campanha diferente também. Também acho. Não tem como, sabe? Porque eu tento enxergar que, assim, pelo menos um pouquinho, eu vejo que as pessoas estão entendendo que essa guerra sem escrúpulos, assim, nenhuma essas coisas, não tá levando, no final das contas, não tá levando a lugar nenhum. Não tá trazendo nenhum benefício, não tá trazendo nada mais. Eu acho que o pessoal tá caminhando um pouco já para entender isso. Pra volta do diálogo, pelo menos, né? Porque você conversar, uma direita conversar com uma esquerda, não é nenhum lado abrir mão do outro. Sim. Ou dar o braço a torcer. Mas é o que eu disse, a política é duas pessoas divergentes chegando a um ponto em comum para um melhor bem total, né? E a política, assim, né, Bruno, o fundamento, né, que a gente leva embora, o porquê que a gente discute tanto política, né, é porque a gente é envolvido. É aquele tipo de futebol, né? Você vai se envolvendo, daqui a pouco tem brigando por uma coisa que você não participa. Exato. Você não tá lá no campo jogando, você não tá ganhando. Só tá brigando. Você só tá brigando. É a mesma coisa que tá acontecendo com a política. Né? Então, a esquerda, a direita, ou que lado mais, elas em algum momento estão envolvidas. Sim. Eu falo o seguinte, que o empresário, dentro da empresa dele, tem muita pessoa que votou no PT, que votou, não sei, que da base, o que for, e ela tá ali ajudando, somando e precisando, e também sonhando. Sim. E ditar regra de cima para baixo, que é isso, aquilo. Você motiva aquela pessoa a acreditar. Você motiva nela a escutar as coisas que ela não deveria escutar. Então, que os líderes políticos que entendam um pouco mais que a política verdadeira só entende político, desculpa. Sim. É só o empresário tá lá, né? não entende, o assessor não entende, nós comunicadores não entendemos, porque a política é um jogo muito, muito da antiga. Vem lá de Roma, vem sei de quanto tempo. E ainda ali a base ainda é a mesma coisa. E eles têm o peso que eles têm na mente, eles são inteligentes, eles são estratégicos, eles são comunicadores, mas não precisa transformar tudo esse talento, isso aí, em uma esfera de comunicação agressiva. Porque às vezes, eu só de falar para a pessoa que não é a simplicidade, não é a arrogância, não é nada disso, é o entender as pessoas com calma. Sabe, só para entender, a pessoa só talvez ela está no momento ruim dela. A política não aceita isso. Sim. É bondade demais para um lugar só. Então eu falo que não, porque quem vota, muitas vezes, vota com o coração da tal da esperança. E todo mundo sempre deu esperança. Você não teria campanha política, não teria campanha de marketing, não teria nada. É sempre uma esperança. A gente, quando muda de um tempo para o outro, é com esperança de fazer algo diferente. A gente não quer piorar. Sim. Sabe, eu falo que até no submundo, às vezes com muito problema, a pessoa não quer que aquele submundo seja pior do que já é. Ela quer dar um pouco mais de leveza, né? Então, acho que esse fim do mundo que todo mundo fala é se continuar, é se tudo ou nada. E se tudo ou nada, não entra para dentro da casa e dentro do coração da pessoa. Não resolve nada. Não tem como. Se você entrar dentro da tua casa, dentro do teu coração, com esse ódio todo que o mundo está te oferecendo, fica tranquilo que você não vai ficar bem. E você não estando bem, você não faz bem para ninguém.
Então, eu penso e quero trabalhar de uma forma assim, coletiva com muita gente para isso, né? Você não precisa, porque teve talento ou teve sucesso, você agora fazer guerra, né? Eu até brinco, né? Um artista, quando não conhecido, ele canta no barzinho, dá a mão pra todo mundo, ele pede pra cantar. Aí depois ele sobe no palco, ele esquece de ser simpático com as pessoas. Ele não esquece de atender uma imprensa. Ele esquece de pegar um fãzinho que tá lá sonhando pra tirar uma fotinha. Que é o que ele sonhava em ter antes até. Aí Nossa. ele inverte. E eu digo, cara, que ele não é uma pessoa ruim, nem ficou ruim. Tá faltando paz e calma dentro do coração desse cara pra ele falar: ei, me ajuda, galera, me ajuda, minha equipe, minha assessora, me ajuda. Porque você tem que transbordar a bondade. Sim. Porque a inteligência só entra e fica dentro do teu mundo é quando você está bem. Sim. Você vê milhões de transtornos que está acontecendo no mundo, né? Você acha que as pessoas estão bem para causar esse transtorno? Elas não estão bem. O cara puxa o gatilho e faz esse drama, esse inferno todo na vida do mundo que viu, né? Que matou os filhos. Uhum. Esse cara estava bem. Não vamos julgar ele depois do feito. Vamos julgar ele antes. Antes, saber o que é, né? Ah, mas o cara não quer ficar bem. Não, mas e quem tá do lado dele? Não dá pra dar uma forcinha? E quem tá em torno dele não percebeu que tá precisando de uma forcinha? Por isso que às vezes eu falo, 2 pessoas gritando é o início de uma guerra. É o início de uma guerra. Um ouvindo e não reagindo e pensando, ele monta uma estratégia. Ele consegue montar uma estratégia. Sim. Aí ele vai acalmando e fala, pelo menos vai ficar menos mal. Então eu acredito que o profissionalismo da política, da comunicação, no que seja, é entender que agora as pessoas precisam ajudar esse mundo tá de ponta cabeça, né? Uhum. E como ele é redondo, a gente sabe para que lado tá a cabeça, né? Tá de ponta cabeça. Não vê mais, nem sabe nem o que é. Vamos falar um pouquinho agora do mundo do marketing um pouco meio corporativo, que a gente está passando por muitas mudanças aí, muitas coisas diferentes acontecendo. Tem até o lance do Toguro na CIMED, né? Não sei se você está acompanhando. É fantástico, você deve estar acompanhando. Então, eu acho que assim, tá mudando o jogo um pouco também. Sabor marketing. Sabor marketing. Porque, pô, aquilo lá é fenomenal, cara. Eu acho fenomenal. Como que hoje você, sendo um grande empresário aí do meio, tendo clientes grandes aí no meio corporativo, como que você enxerga? Como que tá hoje? Tá parecido com aquilo mesmo? A internet hoje ali, o Instagram, essas coisas, como é que tá o nível disso daí no marketing corporativo hoje? Não, o marketing corporativo, ele foi muito feliz porque ele ganhou muita ferramenta. Ele tirou um peso das costas gigante, né? O marketing corporativo, ele virou de verdade um grande influente, né? Um influenciador. Influenciador. E aí eu até falo que a tendência agora é que as próprias empresas sejam seus próprios influenciadores. Exato, tá mudando acho que até o esquema que tinha, né? Departamento de marketing da empresa, contrata uma agência que faz isso aqui. Tá ficando até meio difícil de entender vai comprimir isso daí, porque ninguém fala melhor que você do que você mesmo. Exato. E aí, sim, a gente vê as agências, tem amigos, tem professores, né, que treinou a gente, né, no mercado da agência. A agência tem 20, 30, 40, 50 clientes. E de verdade, ela tem que falar, às vezes, de saúde, segurança pública e falar de cosmético. Sim, sabe? É assim. Então, aonde que a tua criatividade está apaixonada? Aonde que a tua pesquisa está focada? Né? O que você está vendendo com dor de dono? Que é o maior prazer você vender com dor de dono. Eu falo assim, a gente fala, por exemplo, um projeto grande, né, que está há muito tempo com nós, que permite a gente participar, que é o Paulo Emílio. Poxa, a gente vive a história do Paulo Emílio, o que ele faz na vida, como ele com a família. Ele é um empreendedor do negócio dele, é um cara que faz muito bem feito aquilo que tem que ser feito no mundo dele. Ele não se envolve em outros mundos. E quando ele administra aquela pequena cidade em poucos dias, porque é uma pequena cidade, a logística e a administração daquilo lá é uma pequena cidade e ele é o prefeito. Sim. Então ele toma decisões, ele tem rédea e a gente aprende gigantemente com ele para falar, cara, o Paulo pensaria assim. Sim, ele pensaria assim. Então por que eu vou ter que criar? Sou criativo, criador. Né? Então, não, pega a dor dele, que é uma coisa fantástica, e transforma em comunicação. Cada um numa ponta, um para a imprensa, o outro para esse, outro para aquele. E aí ele torna um time em volta que aprende a pensar como ele, mais ou menos. Isso. Aí o Cirineu, que tá também desde o começo como agência publicitária. Cirineu, eu trabalhei com o mestre Siriga. Como que é o nome da agência dele mesmo? Circo. Você acha que era outro nome que ele tinha antigamente? Era de Cirineu, era Circo, que ele tinha colocado uma outra. Uma época, meu pai tinha uma empresa de comunicação visual aqui, a gente trabalhava bastante com o Cirineu. E, enfim, pode continuar. É um cara fantástico que tá ali dentro.
que tem essa paciência de passar o tempo e fazendo as coisas acontecer, né? E o Paulo sempre sendo muito generoso, um cara muito justo com parceria, e fala, ó, vamos todo mundo reaprender a cada momento, vamos fazer algo diferente. Aí você vê o tamanho da boca de palco do palco, a elegância tecnológica que ele põe, o conforto que ele cria lá dentro, né? Ele vem de aprendizados também, que é um cara antenado. Então a gente aprende com esse dom, essa paixão. Então, quando você olha assim que o mercado publicitário vai mudar, ele vai mudar porque você precisa entender mais. Então, você vai diminuir que contratar um, contratar dois, contratar 10 e o topo não fala mais com a base. Sim. Um criou que o outro não gostou, que o outro aprovou, que pôs em... Não, as coisas vão ser mais verdadeiras. Por isso que assim, na própria CIMED, né? Pô, o dono vai pra frente, põe a cara à frente. Ele começou muito isso daí agora. Aí fala assim, vamos criar uma modinha. Não é modinha, você tem que entender muito daquilo que você faz. Exato. E aí não que a gente, como agência, não entende o que faz. A gente não vive tudo aquilo. Então sempre eu falo, o melhor brief sai do dor de dono. Depois é a responsabilidade nossa de pôr criatividade, dinamismo, estratégia e tudo. Mas primeiro escuta o criador. É ele que vai saber o tom, sabe? A veia, como é que vai ser. Porque tá no coração dele, tá na mente dele. Eu transfiro isso para outro mercado, político também. Entende o candidato e não entende a campanha. Porque ele tem um feeling. Então, quando o mercado corporativo recebe essas ferramentas, essa ajuda, eu falo que a galera toda nossa de comunicação agora tem que se divertir. Leva a mente para passear, leva a mente para se divertir, porque as ferramentas estão muito, muito ágeis, muito fantásticas. Sabe, eu brinco com brincadeira séria, porque se você ficar levando tanta sério, você vai com medo. Então o cara ousa, diga que não sabe, IA não é um negócio que é fim do mundo, IA é a nova escola de fazer tudo melhor. E com mais leveza, com menos pressão, porque tudo é muito viável, os custos não se cita, não se comenta custo em IA, se custa investimento. Só que a criatividade é o maior patamar de tudo isso. Para você fazer algo fantástico, com ferramentas fantásticas, você precisa um pouco de criatividade. E esse pouco não é ser lúdico, é você ser apaixonado, você gostar daquilo que você sabe fazer. Então eu até brinco que um carrinho de lanche, com criatividade, com ferramenta na mão hoje, ele vai. Cara, tem umas meninas que são de Caraguatatuba. Elas elas começaram a divulgar o carrinho delas, o negócio delas de cachorro-quente no Instagram. Como é que elas chamam? Acho que é caramelo, não sei o que. Depois você procura pra você ver. Que legal. É conteúdo diário. Que é o lance hoje, né? Que é você criar conexão com o seu público. Sim. Você parecer natural, você não parecer ser natural. Sim. Por isso que hoje eu acho que tá mais legal, que democratizou um pouco o marketing. Muito. Não precisa tanto de você já ter uma assessoria tão grande para você começar a fazer. Eu digo, você tem um carrinho de cachorro quente, você pode começar ali a fazer. Essas meninas fazem perfeitamente. Como que você vê essa democratização? Como você vê essa produção de conteúdo hoje que é tão... Antigamente, pensa, a gente ia fazer... Para fazer um vídeo, para fazer um negócio, era outro esquema. Era empurrar um trator na subida. Exato, era profissional, era equipamento, você não tinha acesso... Não é que nem hoje você consegue fazer, às vezes, um vídeo bom com um celular e tal, e ficar legal. Né? Hoje está mais democrático. Como que você vê isso tudo? Até dentro das empresas que você presta assessoria, porque você faz o conteúdo, às vezes, mais elaborado, mas e aquele diário... Sabe que muita gente fala que isso é importante, a pessoa entender, tá dentro do dia a dia, às vezes, da empresa, do lugar. Como que você vê esse excesso de conteúdo hoje que a gente pode ter? Bruno, eu vejo uma grande oportunidade, uma oportunidade fantástica. Isso também, nessa oportunidade fantástica, ela cria uma tensão muito grande. Os grandes, né, eles podem se perder, né, e perder essa força e diminuindo o arranque deles. E os pequenos podem crescer e dar potencialidade ao arranque deles. Por que eu falo isso? Porque é só você olhar para uma rede social, você planejar uma pesquisa grande, que vai demorar pelo menos 6 meses, nada se faz, esse mês tem resultado. Não, vai demorar pelo menos 6 meses para você apurar esse algoritmo que vai te entregar tudo no mesmo lugar. Exato. O cara no meio de um sítio, pegando um peixe na mão, ele faz uma brincadeira criativa, brincalhona, e você se divertiu, é lá 1 milhão e poucos de views. Isso. Uma empresa com uma grande produção fazendo isso, ela tem lá 250 mil views. Isso. Aí você fala, foi sorte. Não, sorte não, porque um monte de gente tá fazendo isso.
E as empresas estão se perdendo no tal para produção de grande peso, que produz. As pessoas não querem tanta produção. E não estou falando porque eu posso cortar a própria pele, né? É que não é produzir, é fazer de forma que agrade mais as pessoas do que você mesmo. Exato. E fazer do tom deles. Qual que é o tom deles? Por isso que tem pesquisa. O que as pessoas estão pensando da gente? O que o nosso produto está sendo julgado, né? Então, é uma grande democracia da inteligência. E você vê assim... eu vejo um salão de manicure, né? Minha esposa, ela fala bem da pessoa, usa o nome dela, ela fala onde foi, e ela é o quê? Tratada bem, por isso que ela fala bem. E o talento da pessoa não precisa nem se discutir, é visível, senão não teria o cliente. Agora ela está ocupada fazendo tudo aquilo que, de repente, ela vai treinar uma menina, vai treinar alguém ali dentro, e eles vão criar gosto para a coisa, vai criar paixão para a coisa, vai começar a criar conteúdo, que aquilo lá explode. Explode, não tem como. Isso é só você metrificar. Né? Aqui em Rio Preto tem vários canais que são sérios, trabalham forte pra caramba. Tem, eu acho que Comer Bem. Né? Eles mesmos avisam, ó, se prepara para atender, se prepara que a onda vai vir. E aí o cara não se prepara, dá problema de atendimento, dá problema de entrega, dá problema não sei o quê, e o cara perde cliente. Sim, eu falo às vezes com alguns clientes meus que tem que estar preparado para o que vai vir. Você quer fazer a propaganda, você quer fazer o marketing, a gente vai falar. Só que aí, você vai estar preparado para chegar essa onda aqui e às vezes... Por isso que às vezes eu freio, né? Tem 2 tipos de cliente que eu freio. Você acredita que, tipo, às vezes, não estou longe de ser um... Né? Mas eu presto algumas assessorias de marketing. Mas tem 2 clientes que eu freio. Um que eu vejo que não está preparado para receber o que pode vir depois do marketing. E o que não entende o que tem que ser feito para o marketing. Isso eu até queria falar com você, porque tem aquele cliente que às vezes chega e fala, ó, eu quero isso. Aí você fala, mas você vai me escutar? Você vai fazer o que tem que ser feito? Ó, precisa disso. Aí a pessoa, às vezes por verba ou por desconhecimento, não vai dar isso. Às vezes, Adriano, eu nego. Por quê? Porque eu falo, cara, você tá querendo me contratar para fazer um trabalho para você, só que você não tá querendo me escutar, entender o que eu tenho que fazer, aí vai dar daqui 3 meses, 6 meses, eu não vou te entregar o resultado, o culpado sou eu. Sim. Entendeu? Eu acho que o mínimo que a gente tem, que você tem que me entender e me dar na mão para eu fazer, é entender o que eu tenho que fazer e aceitar o que tem que ser feito. Se você não me der essa condição, né, dentro, lógico, do teu budget aí, da tua grana que a gente tem para fazer, a gente tem que chegar no meio desse aqui para saber o que ser feito. Não você, às vezes, me cortar no meio do caminho e cortar meu planejamento, porque depois eu não vou conseguir te entregar, o culpado vai ser eu. Como que é isso com você? Como que você lida com o seu cliente? É assim, às vezes tem negativas de certos lados. Sim. Eu acho que você já deve trabalhar num ponto que você deve ter um pouco mais de carta branca, assim, da tua mão. Mas eu ainda lido muito com o cliente que ainda não entende que aquilo não é um gasto, é um investimento, que aquilo tem que ser feito, que não é à toa. Tem uma métrica que a gente fala assim, tudo que é explicado, ele é compreendido, ele não é julgado, né? Todo marketing ele tem esse problema, ele sofre isso, pequeno, médio e grande, todos eles sofrem, né? Que é essa ansiedade de resultado. Mas a simbologia mais prática, como eu sou visual, né? Eu falo assim, é começar a construir uma casa e saber que tem um acabamento. Desiste de uma etapa para você ver o que vai acontecer. Sim. Tentar fazer acabamento no começo, não tem como. Não tem como, exatamente isso. Então, e você tem essa etapa de entender. E o nome já fala muito, muito bem, entender. Se você entende que onde você vai chegar, você tem que ir com muita técnica. Com criatividade, ok, mas técnica. Né? Você não sobe uma parede, eu até brinco, né? Se não fosse o arquiteto, né, em fazer isso acontecer na mente do pedreiro, as coisas não andariam. E se um pedreiro não tem a mente tão boa para conseguir entregar aquele sonho que o cara criou, não teria aquele encanto que o dono fala, uau. Foi isso. Então, essa situação é uma comunicação. O que nós temos que fazer é bem feito do jeito que a gente pode e agora. Não fica empurrando com a barriga, não fica tentando, não, quando eu tiver dinheiro, não, quando eu tiver melhor, no dia que eu crescer. Não, é o que eu falo que comunicação faz acontecer a tua verdade. Empolgue as pessoas por inspiração e não por razão. A razão que isso é bom, a razão que isso não é bom, não, pela sua verdade. Então é aquela coisa de um carrinho de cachorro quente a um grande restaurante, traga a sua verdade, traga a sua bondade e o que é bom. O que é bom para as pessoas estão esquecendo isso. Nós estamos, às vezes, com péssimo atendimento em bons lugares. Exato. Né? E bons lugares que estão sofrendo por quê? Por causa de gente. E ele tem tudo
tudo para sempre ser elogiado, mas quem atrapalha é a reta final da entrega. Então, se entender, a pessoa fala, eu estou disposto a fazer uma boa comunicação? Sim. Como? Real e transparente. Dentro da minha lógica. Qual que é a minha lógica? Eu acredito, eu assino embaixo e eu ponho a mão no fogo. Foi tempo da gente fazer comerciais que tinha que mentir para todo mundo, né? Que a brincadeirinha, a gente fazia uma pizza com cola para puxar e sair o queijo derretido. Porque as pessoas não estão mais afim disso. Chega o momento de ser enganado. E aí você transfere isso para todo o mercado. Às vezes, assim, a tua história de batalha, conceito e construção, ela é muito maior que o teu produto. Sim. E o seu produto é uma entrega, mas é um dos produtos que você vai entregar. Você não vai entregar uma coisa só. Todas as empresas estão isso, né? Então, por exemplo, empresas de hipermercado, supermercado, estão agora indo para o ramo farmacêutico. Por quê? A entrega diminuiu de um lado, eles têm que se virar do outro. Agora, quando você faz isso com muita técnica, muita criatividade, aí vira o tal do resultado. Então, eu estou vendo assim que cada vez mais o mercado tem muito mais talento sobrando, né, do que essa crença que está faltando gente, tá que não sei o quê. Então, tá faltando inspiração para mais gente real. Não é brincar que eu posso, eu devo, eu aconteço. Sim. É pegar de novo na mãozinha e fazer subir os degrau por degrau. Isso eu vejo, assim, porque a gente vem participando de uma pesquisa, fala-se geração Z, Z pra cá, Z pra lá, Z pra cá. Meu filho é Z. Meu filho também. E desculpa, eu não vou falar metade que eu ouço da geração Z pro meu filho, porque ele não é isso. Né? Ele é muito mais... Você não tem que ficar propagando isso também. Se você ficar propagando isso, você tá dando a entender que é isso. Não é que nem seu filho é diferente, o meu também, né? E aí eu vou falar assim, dá pra colocar tudo no mesmo balaio. Não é a modinha do nome bonito, geração Z. É geração de gente, é geração de pessoas que vieram depois aprendendo mais. Contra a realidade. Aprendendo muito mais, eles têm muito mais, eles têm muito mais oportunidade, eles têm muita capacidade, o HD deles registra muito mais rápido. Só que o que eles estão precisando? Muito mais vontade e ajuda. É claro, você não vai dominar o mundo deles porque o nosso já passou, está passando. Mas os valores, o amor, essa conectividade da paz, da calma, isso vai para qualquer geração. Só precisa ter calma de entender. Olha, ele no tempo deles, nós no nosso tempo, como nós fomos diferentes do tempo dos nossos avós. Só que sem esse domínio de querer tudo para você e do teu jeito. Então essa geração Z, se souber olhar a bondade que eles têm, porque foi dado por nós, saber cuidar, saber lidar com isso, a inteligência deles são muito maiores. São muito maiores. Ah, são cansados? Não, são do tempo deles. Aí eles não precisam de tanta coisa que a gente precisou. Eles não precisam sofrer tanto que a gente sofreu. Então eles são mais leves, só que do couro sai a correia. Tem que tirar algo fantástico. Por isso que eu uso meu filho como referência, minha filha também. Por mais que sendo a passagem da geração uma para outra, mas vamos trazer que eles são geração Z. Eles são fantásticos. Não é porque são meus filhos, é porque eles olhou um mundo fantástico. A gente sempre caminhou em lugares fantásticos. Então, ela não vai jogar. Ela só vai dizer, pai, eu não faria isso. Não, desse jeito que vocês fazem, não estou disposto. E não é que assim, a gente vai fazer porque é rebelde. Não, porque não faz sentido mais. É mais ou menos o que eu falei, tipo, fazer um bom texto para você com uma máquina de escrever. É de verdade, já deu. Eu posso ser poético de tentar, mas não vai ser aquilo. Sim. E pra gente finalizar aqui, ó, que já deu uma linha 1 hora. Rapaz, parece que faz 5 minutos, cara. A gente aqui... Eu tô falando com você. Daqui pra frente, cara. Daqui pra frente. A gente falou muito aqui, analisou o que a gente tá aqui, tal. Daqui pra frente, uma coisa mais palpável de hoje. Porque, cara, hoje poucas pessoas consomem televisão mais ainda consomem, mas não é como era antigamente, né? Hoje o negócio tá na palma da mão. Aí tem negócios aí dos óculos, tem muita coisa vindo. O que você vê daqui pra frente na publicidade, no marketing? Essa agilidade do celular, tanto de produzir conteúdo, de tudo... Como que você vê a propaganda, o marketing se enquadrando aí para o futuro mesmo, pensando para frente? O que você acha que vai virar tudo essa loucura? Bruno, eu vejo que o mundo verdadeiro, sem nome bonitinho americanizado, é experience, né? A experiência vai falar mais alto. A experiência, ela vai reinar, porque a gente bateu no quase over, tá faltando um monte de coisa para todo mundo. E o que vai vir na sacada do marketing, na entrega verdadeira da experiência, é o nome origem. O que me faz bem tem que fazer bem para você. O que eu te entrego, eu tenho que honrar e eu tenho que eu primeiro gostar.
É aquela brincadeirinha lá atrás, que a Xuxa usava Monange, né? Fazia como ela Monange, mas ela usava Monange. Toda vez usava Monange. Né? O Faustão, o Jack Motta, ele andava de Jack Motta. Então, essas sacadas que agora é uma geração de tanta coisa, Exato. Muita coisa a oferecer, que você tem que ter a base. A base tem que ser uma raiz muito profunda e verdadeira. Então, o mundo experiência vai vencer. Vai vencer no marketing, vai vencer na propaganda, vai vencer na vida nossa. E assim, as pessoas estão querendo viver o mundo da experiência. E aí vem o método Disney, que eu sou apaixonado, eu sou muito grato a ter encontrado pessoas que me deu a oportunidade de aprender algo que faz sentido na minha vida. Porque se você não tem uma experiência verdadeira, a famosa algo genuíno, você não acredita. Se você olhar para um mágico, né, que é o ilusionista, e ficar teimando com ele onde está soltando aquilo lá, onde a carta está escondida, acaba o encanto. Uhum. Então as pessoas têm que estar com essa leveza de acreditar no encanto da vida real. O encanto da vida real é fazer bem feito. Bacana. Isso é em qualquer lugar, é cortando cana, é embalando qualquer coisa. Em todo o sistema você tem que fazer bem feito. Maravilha. Adriano, eu quero te agradecer. Eu acho que tem assunto aqui para vir mais umas 2 vezes, cara. Eu vou vir com um monte de amigo aqui. Vou falar uma coisa para vocês aqui que eu confesso. Hoje não foi um podcast, cara. Hoje eu não entrevistei ele. Hoje ele deu aula. Hoje não sei se vocês repararam que tudo que minha cara aqui é assim para ele. Vendo, cara, falar com você sempre é uma aula, sabe o tanto que eu te respeito, te admiro na profissão, você pra mim é uma referência. Vamos trazer um monte de amigo pra cá agora, vamos fazer isso aqui uma grande resenha. Todo mundo que você indicar, eu quero que você indique aí que venha. Por favor. Porque assim, cara, esse cara eu amo ele demais, eu acompanho ele sempre no Instagram, tudo, e eu, de verdade, eu aprendo com ele. Tudo que ele faz, até as brincadeiras dele todas, que eu vi você ontem lá no Oba, vejo tudo eu aprendo com esse cara. Então hoje eu não entrevistei ninguém, cara. Hoje eu recebi uma aula aqui de uma fera que tem um conhecimento que não cabe dentro dele aqui. E eu só fiquei aqui só tentando absorver. Não foi uma entrevista isso aqui, gente. Não Obrigado, foi. Foi uma aula que eu recebi aqui. Deus abençoe e seguir em frente. Obrigado. Valeu. É isso aí. Cara, que fantástico, né?